Aleluia, glórias a Deus, boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus aos irmãos, boa noite a todos aqueles homens e mulheres, crianças, enfim, famílias da Petra, ou visitantes, irmãos, amigos que nos assistem por essa transmissão, né? Nós começamos um pouquinho mais tarde, por causa de um ajuste que nós tivemos que fazer no equipamento, né? Vazou um pouco de som aí, mas não tem problema não. Tá tudo na paz, amém, irmãos? Falava naquela transmissão sobre os filisteus. Os filisteus passam de moto aqui, mas é terrível. Você não sabe como é que é, né? Mas graças a Deus. Eu quero começar essa noite aí felicitando todas as mães, né? As mães aí da Petra que congregam conosco, felicitá-las em todo o nome do Senhor Jesus, né? Que você tenha tido um dia abençoado, mãe. Mamães, a minha mãe, Dona Vera, a Renata, a Geisa, todas as mães da minha vida aí. Eu quero falar de uma das principais mães da minha vida hoje também, aqui nesta ministração, amém? Avisar também a todos que amanhã, né, na parte da manhã, já sai a nossa agenda semanal da Petra, uma agenda online, né? Nós ainda estamos no período desse período de cerceamento aí da reunião presencial, enfim, temos que fazer tudo online por enquanto ainda, né? Estamos ainda nessa reta final aí, em nome do Senhor Jesus, para poder retomar as nossas atividades presenciais aqui no prédio da Petra. Mas enquanto isso, né, estamos promovendo aí via online e via também algumas atividades semipresenciais, vamos dizer assim, que vão estar todas lá na nossa agenda da Petra, né, que é toda segunda-feira de manhã, é lançado a agenda para que você possa participar via online, ou seja, transmissões online como essa, direta aí, transmitindo daqui, você pode ver direto da sua casa ou em qualquer outro lugar, amém? Que Deus abençoe a todos aí em nome do Senhor Jesus. Quero ter um tempo com você e falar mais uma vez, né, que por causa dessas contingências, né, do coronavírus, essas coisas todas, e das nossas atividades presenciais não estarem startadas ainda, nós estamos recebendo normalmente os dízimos e as ofertas que não fazem parte de termos ou não termos o prédio funcionando, não fazem parte de termos ou não termos que pagar uma estrutura física predial, água, luz, telefone, essas coisas. Dízimos, ofertas, primícias são princípios de Deus. E como todo princípio de Deus, ele não tem um dia que ele começou, um dia que ele vai acabar, nem tampouco alguma coisa a qual ele está atrelado. São princípios eternos e inegociáveis. Então, tendo prédio ou não tendo prédio, estando aqui ou em outro país, nesse tempo ou em outro tempo, princípios são princípios e devem ser seguidos e obedecidos para que Deus seja glorificado. E através dessa contribuição, como você sabe, né, Deus é louvado e você entra realmente debaixo da generosidade e da obediência ao Senhor. Então nós temos aí colocado na nossa tela, né, a conta da Petra. Você pode fazer o seu depósito, transferência bancária. Alguns irmãos têm trazido suas ofertas aqui minutos antes do culto, ou ainda mesmo entregue a algum líder, né, do seu grupo ou departamento, enfim, para que você não deixe, né, por ocasião das coisas que têm acontecido, deixar de cumprir o princípio da palavra de Deus e então gerando uma quebra, né, de princípio. Tem um ditado muito interessante, uma frase muito interessante que diz assim: o princípio que você quebrar vai quebrar você. Deus não é o castigador que te recompensa ou não baseado naquilo que você contribui, mas com certeza a nossa generosidade, a colocar Deus, né, vamos dizer assim, no seu devido lugar, como Senhor de todas as coisas, e honrá-lo com certeza absoluta, como diz a palavra, que toda obediência traz bênção para nós, assim como toda obediência nos coloca numa posição muito complicada. A Bíblia diz: aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Então eu louvo a Deus, a você, homem, mulher, você, irmão, irmã, que tem sido fiel ao Senhor através das suas contribuições.
sabendo que não é um prédio, ou uma pessoa, ou alguma coisa física que nós honramos, posto que se não temos ou não podemos utilizar, não precisamos honrar. Nós honramos a Deus em espírito pelo seu princípio eterno. Então nós temos aí a conta na Caixa Econômica Federal, você pode depositar, você pode, enfim, enviar a sua oferta, como também eu disse, trazer aqui, entregar na mão de um líder e assim cumprir toda a palavra de Deus na sua vida. Amém? Eu gostaria de orar em nome do Senhor Jesus, agradecendo a Deus por essa fidelidade que muitos têm tido e chamando você à obediência plena ao Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço, ó Deus, porque de maneira poderosa, incrível, o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. A cada um, ó Deus, que eu creio que está vendo essa transmissão, embora talvez não tenha conseguido fazer tudo o que quer, mas tem sido guardado e protegido na sua vida pelo Senhor nosso Deus. Obrigado, Espírito Santo, nosso Senhor, nosso companheiro, nosso ajudador, que tem intercedido por nós diante de Deus, por causa das nossas inquietações e tantas outras coisas. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa cada homem e mulher que tem sido fiel à Tua palavra, que tem entendido que o Senhor é Espírito eterno e que nós obedecemos a princípios e não vamos deixar de obedecê-los por causa das dificuldades ou necessidades ou problemas ou tribulações dessa vida. Obrigado, Senhor, em nome do Senhor Jesus, a todos aqueles que já têm feito isso. Entregue os seus dízimos, suas ofertas, suas primícias, enfim, contribuído, como diz o Senhor, com alegria e singeleza no seu coração, não por uma obrigatoriedade, não por um impulso de estar sendo coagido ou por medo, mas por amor, Deus, por esse vínculo perfeito que muitos já têm gozado na Tua presença, Pai. Obrigado, Senhor, em nome do Senhor Jesus, por mais essa noite. Eu te dou graças por tudo, Pai. O Senhor tem sido sempre fiel e sempre será fiel. Ainda, Deus, como diz a Tua palavra, ainda que o fruto da oliveira minta, Deus, não haja, Deus, o fruto, Deus, no campo, Deus, aquilo que nós desejamos tanto e plantamos venha a faltar por alguma coisa. O Senhor permanece fiel. Nós queremos declarar a Tua fidelidade, que a Tua fidelidade não é demonstrada, o Teu amor não é demonstrado por nós recebermos ou não recebermos alguma coisa fisicamente. O Senhor é o amor em que nós devemos descansar e nos regozijar. Eu quero declarar, Pai, a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus, na casa, na família de cada um, declarando a paz que excede todo entendimento, a tranquilidade, Senhor, no Senhor, de saber, ó Deus, que o Senhor é a esperança, a fé é a esperança que nós temos. Não, ó Deus, como alguém que espera de uma maneira indecisa ou que não sabe o que vai acontecer, mas alguém que crê fielmente na Tua palavra. Ele espera, ó Deus, descansando, ainda que os seus olhos, ó Deus, carnais, ó Deus, seus olhos normais, humanos não vejam. O Senhor está no controle de todas as coisas. Nós Te louvamos em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Vamos louvar o Senhor. Em espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos. Em espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos. Rei dos reis e Senhor, Te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, Te entregamos nosso viver pra Te
te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Te damos graças e glórias, ó Deus, pela tua fidelidade, Senhor. Tu és bom e fiel, não há outro além de ti, Senhor. Não houve nem jamais haverá. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória, força e majestade seja dada ao Senhor, o Rei dos Reis, em nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do Pai. Amém. Louvado seja Deus. Mais uma vez quero cumprimentar aqueles que nos assistem de casa, em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do Senhor. Que Deus venha abençoar você, a sua casa e a sua família. Amém? A palavra do Senhor diz assim, em palavras de Jesus: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Parece que é simplesmente um versículo que alguém diz, todo mundo já sabe, está cansado de saber isso aí. Realmente, todos sabem, mas poucos conhecem a profundidade da revelação que está dentro dessa palavra, né? Então eu quero compartilhar com você hoje, neste dia, né? Muitos países comemoram o Dia das Mães. Eu quero convidar você à palavra de Deus, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, verso 49, amém? 1 Coríntios 15, 49, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer a Deus pela vida do Mário, que está aqui também, já há um tempo, louvando a Deus junto conosco, enquanto todas as coisas vão se normalizar. Deus tem levantado esse irmão aqui para nos ajudar aqui, em nome do Senhor Jesus, naquilo que diz respeito a ministrar o Senhor, adorando Ele com canções, amém? Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 49, diz assim, aleluia. Vamos do versículo 46, irmão, assim eu começo a ler, já começa a minha mente, já começa a vir a 1000 por hora, mas vamos do 1 Coríntios capítulo 15, verso 46, diz assim: não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, e depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem,
é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como o homem celestial também, assim os demais são celestiais. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, também devemos trazer a imagem do celestial. Sabe, irmãos, quero abrir meu coração nas coisas que Deus tem me ensinado nesses dias, ministrado no meu coração nesses dias de quarentena, vamos dizer assim. E Deus me dando força e entendimento, conseguir colocar isso dentro do tema de hoje. Hoje é um dia especial, um dia das mães, muitas famílias comemorando, outras talvez não puderam comemorar porque já não tem mais a sua mãe, né, junto consigo, mas não importa, amém. Veja só, todo o tratado de Deus é a partir dele mesmo. Embora Deus tenha criado todas as coisas e colocado, vamos falar de Gênesis capítulo 1, e colocado o homem no jardim no 6º dia, ele já havia criado dentro de si mesmo esse homem. Ele já havia sonhado, imaginado, criado dentro dele mesmo esse homem. Nós estávamos aqui na segunda-feira falando, eu mais a Renata, sobre a Eva, e como essa mulher se torna, lá em Gênesis capítulo 5, a mãe de todo ser humano, depois ali dela. Mas quando Deus formou, quando Deus criou, Ele deu o nome de Adão, macho e fêmea, homem e mulher eram o Adão de Deus. O homem e a mulher eram o Adão de Deus. Então, no momento da criação, no 6º dia, Adão é formado. Deus descansa no 7º dia e no 8º dia Ele forma Eva a partir de Adão. Por que que Ele pôde fazer isso? Porque Eva já estava dentro de Adão. Ok? Eu, assim, irmãos, de todo o meu coração, eu não quero hoje ser, e acho que eu não quero nunca mais ser um pregador. Alguém que trabalha com uma eloquência para falar alguma coisa, para passar uma mensagem na alma das pessoas, alguma coisa desse tipo. A cada momento que Deus ilumina a minha mente, meu espírito a respeito da revelação de quem Ele é, mais didático eu quero ser, mais pedagógico eu quero ser, e menos pregador, eloquente eu quero ser. Porque quando eu olho para Jesus dizendo, e conhecereis a verdade vos libertará, é assim que eu vejo Deus, na palavra de Deus, em toda a história da Bíblia. Um grande ensinador, um grande mestre, um grande professor, um grande pai, mas também um grande professor. O grande interesse de Deus, escute bem, como pai, não é que você simplesmente se emocione, não é que você tenha, sabe assim, rompimentos emocionais momentâneos de, vou dar um glória, vou chorar, vou cair no chão, vou fazer alguma coisa. Eu sei que essas coisas acontecem, e acontecem, já aconteceram comigo, mas assim, eu creio no meu coração a cada dia, que Deus quer realmente que nós entendamos. E não entendamos a palavra de Deus e os esquemas, sabe, entender a palavra de Deus através de esquemas, de teologia, alguma coisa assim. Mas o grande desejo do Pai é que nós entendamos o seu caráter, quem Ele é. Deus quer ser conhecido como Pai. Deus quer ser conhecido como uma família. Antes de todo esse mundo, da formação de todas essas coisas, Deus já existia. Porque Deus, você sabe, Deus, eu já falei aqui, Deus não é um nome próprio, Deus é um título, Deus é uma posição. É uma posição que 3 pessoas distintas, porém, que constituem uma só formam. O Pai eterno, o Filho eterno e o Espírito eterno. Esse é aquele que nós chamamos de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. E antes de ser criado todas as coisas, eles já existiam na eternidade, numa comunhão perfeita. Eu creio que uma das melhores definições sobre quem Deus é uma comunhão perfeita. Pai, Filho e Espírito Santo
vivendo em plena comunhão, em perfeito amor, na perfeita unicidade, vivendo de uma maneira tão íntegra, tão cheia de amor, de uma maneira que nós não conseguimos imaginar. Todavia, faz dele um Deus só. O próprio Senhor Jesus falou algumas vezes: o Pai está em mim, eu estou no Pai. Né? Jesus disse lá em João 17 que o grande desejo dele era que nós fôssemos um, assim como ele e o Pai são um. E aí ele diz assim: eu neles, eles em mim, tu em mim, eu em ti, nós neles e eles em nós. Sabe, parece uma coisa meio assim complicada de entender, mas o grande desejo de Deus expresso ali naquela palavra em João 17 de Jesus era que nós fôssemos tão próximos, mas tão próximos, mas tão próximos, que nós nos tornássemos um. É isso que diz a carta de Paulo em 1 Coríntios capítulo 1, quando ele diz assim: aquele que se une com seu corpo a uma prostituta se torna um com ela, mas aquele que se une ao Senhor se torna um espírito com ele. Amém? Tá bom aqui, obrigado. Amém? Se torna um espírito com ele. Veja só que sempre quando Deus vai tratar as coisas, Ele não coloca assim: nós vamos viver juntos, simplesmente, né? Assim, eu e vocês, mas assim, um nível de proximidade que revela quem Deus é. O grande propósito eterno, propósito eterno de Deus é que Deus não precisava criar nenhum de nós. Deus nunca precisou criar, sabe? Deus não vivia na eternidade sozinho, melancólico, triste, porque Ele não tinha ninguém. Quando eu falo que Deus é uma unicidade, quando eu falo que Deus é uma comunhão perfeita, a palavra perfeita diz aquele que não tem falta de nada nem de ninguém. Deus não era um carente na eternidade, que eu vou criar um ser humano, porque eu estou sozinho aqui, um monte de gente vai ficar cantando para mim, me adorar. Não é nada disso. Deus nos criou por causa da sua generosidade e por causa da sua bondade infinitas, de querer repartir com a sua criação quem Ele realmente é. Um ser de infinita bondade, graça e amor. Pai eterno, Filho eterno e Espírito eterno, que constituem uma só pessoa, porque são uma unicidade perfeita, uma unidade perfeita. Amém? E aí Ele cria esse ser humano. E como diz aqui na palavra de Deus, assim como nós, o homem e a mulher se unem e dão à luz aos seus filhos, trazendo para esse mundo terreno a imagem daquilo que é terreno, ou seja, homem e mulher e os seus filhos, uma família, nós também, nós cristãos, devemos trazer a imagem daquilo que é celestial. E aí vem a pergunta: o que é celestial? Todos nós deveríamos conhecer isso, todos nós deveríamos saber isso e viver as nossas vidas apontadas diretamente para isso. Ou seja, porque aqui não diz assim: olha, se alguém quiser, quando você quiser, o dia que você achar legal. A palavra está no imperativo: e assim como trouxemos a imagem daquilo que é natural e terreno, devemos trazer a imagem daquilo que é celestial. E o que é celestial? É o Deus Trino, é a trindade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo perfeitos, vivendo em amor e comunhão perfeita. Queridos, isso daqui pode estar parecendo até, eu sei, para algumas pessoas uma coisa meio enfadonha e chata, eu até entendo, porque a Bíblia já dizia que aqueles que são do Espírito Santo de Deus ouvem a nossa palavra, porque a nossa palavra não é da nossa particular elucidação. Eu não estou falando aqui o que eu acho que é bonito, eu estou contando para você a história mais bela, mais fantástica e mais perfeita que jamais houve em toda a eternidade, que não foi a história de anjos que voavam, nem do homem e da mulher que se casou, e nem de um monte de outras coisas belas e bonitas que nós, os seres humanos, produzimos ou ouvimos na história, mas a história eterna desse Deus tão infinitamente bom, que nos criou dentro do seu propósito eterno. A nenhum outro ser criado por Deus, Deus tem inúmeras criações, inúmeros seres. Os anjos, arcanjos, querubins, serafins, tronos, principados, soberanias, são um pedaço pequeno da variedade inimaginável de seres criados por este Deus poderoso. O poder de Deus criou os seres,
Mas o amor de Deus formou você e eu. A sua imagem e semelhança não significa que o nosso rosto, o seu rosto, se parece com Deus. É que Deus, como uma comunhão perfeita, precisava então manifestar aquilo que é a sua imagem e semelhança, ou seja, uma família, homem, mulher e o filho. É assim que Deus se manifesta de maneira visível. A carta do apóstolo Paulo aos Efésios diz claramente isso, que através da igreja, não é através de um homem ou outro, ou quem que seja, uma pregação, mas através da vida da igreja, principados e potestades iriam conhecer quem verdadeiramente é Deus. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, diz que os profetas profetizavam que viria o Messias, que viria o Salvador, mas eles não tinham noção de quem era. Eles não tinham propriedade de saber profundamente quem verdadeiramente era aquele a quem eles anunciavam. Eles tinham um anúncio, eles tinham uma declaração profética que viria alguém, mas eles não sabiam profundamente a identidade, o caráter e a pessoa desse alguém que eles anunciavam. É isso que diz em 1 Pedro capítulo 1. E inclusive, enquanto os profetas anunciavam a vinda desse Messias, que é o Filho encarnado, o Filho eterno que se tornou carne, a Bíblia diz que os anjos desejavam ter esse entendimento. Então veja só, nenhum anjo, nenhuma criatura angelical pôde conhecer a extensão de quem Deus é. Não conheciam o ser perfeito, eles conheciam o poder de Deus que os criou. Eles conheciam a majestade, o poder, a soberania de um Deus que os criou, mas eles não conheciam a extensão do ser, do caráter, do amor, da bondade, da generosidade, da infinita misericórdia e do amor de quem Deus é. Ou seja, Pai, Filho e Espírito eterno. Então, quando Deus forma um homem, Ele forma com esse propósito, que através da comunhão que nós deveríamos ter, nós declarássemos realmente quem Deus é. Não o que Deus pode fazer, mas quem Ele é. Então veja que isso aqui muda totalmente a estrutura de todas as coisas. Todas as coisas. Porque nós precisamos aprender a olhar tudo sob a ótica de Deus e não sob a nossa ótica, trazendo para a nossa vida o que a gente queria que fosse, como a gente deseja que fosse, do jeito, quando, qual é a maneira que nós gostaríamos que a vida fosse. Porque antes de nós existia um Deus eterno, que Ele nos criou para um propósito. Qual é o propósito eterno de Deus manifestado em Cristo através de nós? Fazer conhecido quem Ele é. Demonstrar como Ele vive. Um homem, uma mulher e um filho. Deus não é homem, Deus não é mulher, Deus não é criança, Deus é um espírito, Deus é espírito e, como diz a palavra, Ele habita em lugar de luz inacessível. É tão altíssimo o ser de Deus, é tão elevado o ser de Deus, que ninguém pode alcançar completamente quem Ele é. Por isso, Ele condensa esse conhecimento que nós desejamos e todas as criaturas desejam numa família. Quando a Bíblia diz que Eva foi criada para ser adjuntora de Adão, essa palavra adjuntora é a mesma raiz da palavra paráclitos, ou advogado, ou ajudadora. Tá? Então, não estou dizendo também que o Espírito Santo é uma mulher, porque, veja, aquilo que é espiritual, Deus Espírito, ele é antes da formação disso daqui. Mas é a maneira com a qual Deus escolheu se manifestar quem Ele é para toda a criação. Então Ele fez macho e fêmea. E esse macho e fêmea, como diz o mandato cultural de Gênesis, deveriam estar juntos em plena comunhão. Nós vemos que Eva, saiu de dentro de Adão por uma criação de Deus no 8º dia. Exatamente como a igreja saiu de Jesus Cristo no 8º dia.
Porque foi no dia que ele ressuscitou, após o terceiro dia, após o sábado, após o descanso, o dia do descanso dos judeus, Jesus Cristo ressuscita e traz consigo a sua esposa. Ele traz consigo aquilo que Paulo chama do mistério das eras, aquilo que estava escondido, aquilo que estava oculto. Como Eva estava escondida e oculta dentro de Adão, a igreja estava escondida e oculta dentro de Jesus Cristo. Quando ele manifesta a sua glória na cruz do Calvário, o que nós entendemos sobre salvação é a inauguração, vamos dizer assim, ou melhor dizendo, a manifestação da pessoa do seu amor, o alvo do amor de Deus, que é a igreja. A Bíblia tem vários pontos, muitos pontos, que trata a igreja como a noiva do Cordeiro, a esposa do Cordeiro. Você vai ler no Antigo Pacto, nos livros do Antigo Testamento, por exemplo, o livro de Cantares de Salomão, o noivo e a noiva, aquele romance quente que existe entre os dois, o desejo ardente que existe entre os dois, né? O livro de Oséias também, falando que ele deseja, né, a sua noiva, a sua esposa, e ela muitas vezes desgarrada fugia dele, mas que existia, por causa do profundo amor de Jesus, uma salvação para ela, né? Então esse formidável, incansável e eterno amor de Deus pela igreja. E é interessante que assim como Eva não foi formada da terra, é interessante isso, Eva não foi formada do pó, Eva foi formada de Adão. Porque pelo que a própria Escritura diz, essa aí não é do pó, ela é osso dos meus ossos, carne da minha carne, sangue do meu sangue. A igreja tem um dos nomes mais fantásticos e formidáveis de todos, sabe qual é? O corpo de Cristo. Ela saiu do próprio Cristo. Ela é uma continuação diferente do próprio Cristo. Assim como o Pai, Filho e Espírito Santo são um só Deus, porém são pessoas distintas, mas que vivem em plena comunhão. Quando você vai ver a respeito do casamento, lá em Efésios capítulo 5, nós pensamos que é uma festa nossa, que é uma coisa que nós inventamos, que é uma coisa que a gente gosta, que a gente olha uma mulher, um homem que quer casar, alguma coisa. Não. Existia um ensaio. Existia uma realidade anterior a todas nós, Cristo e a sua igreja. Porque a nossa salvação, a nossa escolha foi antes da fundação desse mundo. Na eternidade, todos esses personagens, vamos dizer, já existiam. Mas, na luz dos tempos, nesse mundo que foi fundado, cada um veio, cada personagem, vamos dizer, cada personagem desse veio num tempo determinado, né? E tomou ali o seu papel. Então, hoje, a igreja é corpo de Cristo, é alvo do seu amor e é esposa do Cordeiro, com quem ele tem filhos. Porque todos nós somos chamados filhos de Deus, porque dentro do coração da igreja o Espírito Santo está. Assim como ele envolve Maria para o nascimento incorruptível de Jesus, nós de nascimento biológico temos semente corruptível e mortal. Mas quando nós nascemos de novo da água do Espírito, é essa mesma semente incorruptível que vem para nos fazer nascer no Espírito. E quando você nasce de novo da água do Espírito, você se torna esta mulher perfeita para o seu noivo. Essa semana eu escrevi uma coisa, achei muito importante, que Deus tocou no meu coração. A palavra de Deus diz lá em Coríntios que nós não devemos nos colocar em jugo desigual com os incrédulos. E eu tenho certeza que Jesus não teve um casamento de jugo desigual. Ele escolheu na eternidade a noiva perfeita para ele. E ela se chama a igreja. Por isso, irmãos, quero refutar veemente, com toda a força do meu coração, uma das frases mais faladas pelas pessoas aí. Não existe igreja perfeita. Isso é uma das grandes mentiras de Satanás. Isso é uma mentira terrível de Satanás. Mas, como nós não conhecemos e prosseguimos em conhecer o Senhor, a profundidade da Escritura, o propósito eterno de Deus, todo o mistério revelado pelo Espírito Santo na Escritura, nós vivemos a dizer arrogâncias, blasfêmias e mentiras como ditados populares e coisas da nossa, não é porque a gente quer falar.
Ah, não existe igreja perfeita. Então Jesus falhou na sua missão. Então Deus errou. A igreja é santa, sem ruga, sem mácula. Ela é perfeita para o seu noivo. Só que ela é um ente espiritual. É um ente eterno e espiritual. Ela é a escolha perfeita de um Deus perfeito. Deus escolhe amar e ter filhos com ela. A palavra de Deus, a Bíblia, ela começa com um casamento, né? A união perfeita. Casamento, o que é? União perfeita. Casamento não é estar junto, casamento não é ter conta bancária junto. As pessoas ficam falando cada coisa que me dá arrepiar. E casamento de verdade tem conta bancária junto. Pelo amor de Jesus Cristo, cara. O sangue de Jesus tem poder, cara. Pode ter, é bom que tenha, sabe? Eu não sou contrário a essas coisas. Ai, casamento que é casamento, sabe, sem celular, sabe assim? É uma pobreza, irmão, é uma miséria no espírito, assim, de um nível, assim, horroroso. É bom que você tenha senha, pegue todas as senhas, faça todas as contas bancárias que você quiser, conta conjunta, bota nome junto, sabe? Mas eu quero declarar aquilo que é celestial. A ideia da palavra casamento não vem de nós ou dos nossos arranjos, ela vem do Senhor. Ela é celestial, é uma declaração e uma maneira de vida celestial, que declara a seguinte coisa: o que é um casamento? É a íntima e perfeita comunhão. É a íntima e perfeita comunhão. Por quê? Porque ela não é um trato entre eu e a esposa que eu escolhi, ou eu e o marido que eu escolhi. Mas ela é uma manifestação visível na terra de algo que é celestial. Então, quando o apóstolo Paulo fala, nós devemos trazer a imagem daquilo que é celestial, ele está falando diretamente da maior e mais importante imagem visível de quem Deus é. Isso se chama família, homem, mulher e filho. Jesus foi enviado como um filho eterno. Não só porque ele é filho, vamos botar um nome. Porque quando Jesus vem e diz que é filho de Deus e é manifesto que ele é filho de Deus, todo filho tem que ter um pai. E todo pai tem que ter um filho. Ou seja, a revelação dos dois, um aponta para o outro. E a do Espírito. Veja que Deus nunca se divide. Deus nunca se separa. Por isso faz sentido onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Não é reunidos para estudar meu nome, para falar de mim. É reunidos no meu nome, em meu nome, dentro de mim. Só existe uma reunião verdadeira. Ela é eterna e ela é dentro de Cristo. Por isso que eu participo e sou igreja, e a igreja está dentro de Cristo, como Eva estava dentro de Adão e como a igreja está dentro de Cristo. E foi manifesta. Não para vencer o mundo e fazer um monte de coisa, num sentido empobrecido da palavra, mas para revelar um modelo eterno. O grande propósito eterno de Deus é em nós revelar quem Ele é, como Ele vive eternamente. O Filho eterno, o Pai eterno e o Espírito eterno. Uma perfeita comunhão de amor infinito. Se nós, nas nossas relações, não estamos vivendo isso, nós ainda estamos aquém de manifestar Jesus como Ele é. Veja bem, nós já temos o discurso, nós já temos a palavra que anuncia, mas assim como os profetas no Antigo Testamento anunciavam quem eles não conheciam profundamente, nós no tempo da nova aliança, no novo pacto, no Novo Testamento, com tudo isso, podemos estar justamente vivendo o mesmo tipo de vida que os profetas do Antigo Testamento, anunciando uma pessoa na qual nós não temos a completa revelação para manifestar. Nós podemos pregar sobre Ele, nós podemos pregar sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós podemos pregar sobre o Espírito Santo, sobre o Pai, sobre o Filho, sobre a Trindade de Deus e tantas outras coisas, mas nós não conseguimos manifestar. Entenda bem, dizer algo sobre alguém é uma coisa, manifestar a sua natureza é o alvo da nossa vida. É a razão da nossa existência. Entenda isso em nome de Jesus. Muitíssimo maior e mais elevado do que pregar o amor. 1 Coríntios capítulo 13. O apóstolo Paulo fala assim: agora eu vou conduzir vocês a uma revelação mais excelente. E ele começa a falar do amor.
Mas a ideia de Paulo não era que nós tivéssemos 1 Coríntios capítulo 13 decorado para que nós pudéssemos falar o amor é isso, o amor é aquilo, o amor não se ufana, o amor não arde em ciúmes, e falar, mas que nós pudéssemos entender a natureza que a nós foi confiada e manifestar o amor. Escute, irmão, em nome do Senhor Jesus, a palavra de Deus nessa noite para nós. O grande propósito de Deus não é que eu, você ou nós sejamos ótimos declarantes da palavra do Senhor, mas que nós possamos manifestar a vida contida na palavra, a vida que é a palavra. Por isso Jesus falou, a palavra que eu vos dou é espírito e vida. Ela transforma a nossa natureza interior, para que ainda que eu tenha 1 Coríntios capítulo 13 decorado para te dizer, eu também consigo manifestar. Ainda que eu possa dizer Gálatas 5:22, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E você talvez fica admirado, nossa, como ele sabe o versículo de cor. Não é sobre isso. É sobre eu tenho alegria, eu sou alegre. Eu tenho amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão e domínio próprio. Essas coisas vivem em mim, se manifestam através de mim e em mim? Não. Então é uma conversa. É uma conversa que vai gerar um nível de frustração tão grande que pode me tirar de todo o caminhar na presença de Deus. E o que tem é isso aí diante do Dia das Mães? Sabe de uma coisa? A igreja. Escute bem. Separei aqui só 2 versículos para você entender, por exemplo, que diz em Hebreus capítulo 12, a partir do verso 22, que o que é a igreja? Quem é a igreja? Olha os nomes que ela recebe. Vocês têm chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Um dos nomes que identificam a igreja de Jesus é Jerusalém celestial. É Jerusalém celestial. A mesma coisa diz em Apocalipse 21:9. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo, vem que eu te mostrarei a esposa do Cordeiro. Vem que eu te mostrarei a igreja, eu mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. E quando ele foi ver, e ele me transportou em espírito a uma elevada montanha e me mostrou a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. A igreja e a nova Jerusalém da Bíblia são a mesma pessoa celestial. Constitui a mesma condição celestial. E o que isso tem a ver? Lá também, aqui eu até separei um texto aqui, que é o texto, na verdade, que seria o texto básico de hoje, que é o Gálatas capítulo 4. Verso de número 26, que diz assim, a Jerusalém celestial é lá de cima. E ela é livre. A Jerusalém celestial, ela é livre. A igreja está na graça do Senhor. E ela é a nossa mãe. Ela é a nossa mãe. Sabe, por muito tempo a gente tem falado de casa paterna e paternidade. Isso é uma realidade. Deus é pai. Eu não tiro nenhuma condição disso. E temos falado da questão do Filho manifesto em Jesus, o Filho, Pai, mas falta uma pessoa para ser cumprida, uma demonstração perfeita, o Espírito Santo. E a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 3, em 1 Coríntios capítulo 6, 2 instâncias da habitação do Espírito Santo de Deus, que é o Senhor, é o Espírito Eterno. Em 1 Coríntios capítulo 3, diz que é na igreja, vós sois, plural, vós sois o templo do Espírito Santo. A palavra não diz você é o templo do Espírito Santo, no singular. Ele fala vós sois. A igreja é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita na igreja. E em 1 Coríntios capítulo 6, aí diz assim, mas o Espírito Santo também habita em você. Então, tanto em mim como na igreja. Porque o Espírito Santo habitando em mim me dá a condição de se tornar a noiva perfeita de Jesus, a igreja, habitando em todos nós e em cada um de nós singularmente. Então o que acontece? Ela se torna
vamos dizer assim, a segunda pessoa dessa trindade que foi manifestada a nós como uma família. A imagem mais perfeita de Deus na terra é uma família. Deus escolhe isso. Por isso ele envia Jesus como filho, ele se apresenta como pai, mas está faltando uma pessoa, que é a igreja. Todas as instâncias, tanto de Israel no Antigo Pacto, como a igreja no Novo Pacto, é uma figura feminina, com quem Deus tem relacionamento e com quem Deus quer ter filhos. A figura exata, precisa de uma família terrena. Então a igreja se constitui quem para nós? A nossa mãe. Como está escrito, a Jerusalém celestial é lá de cima, a qual é a nossa mãe. A figura da igreja para nós é mãe. A figura de Maria para Jesus, ela é uma pré-figura de mãe. Todas as figuras de mulheres na Bíblia, elas são pré-figuras de uma mulher perfeita que viria. Como é o nome dessa mulher perfeita, linda, maravilhosa? A igreja. Eu li uma frase no livro, achei fantástica. Igreja é a garota perfeita de Deus. Eu sei que pode parecer meio estrondoso para seus padrões, mas Ele a ama com um amor inacreditável que vem em todas as eras. Quando Ele coloca Adão e Eva, era isso que Ele queria demonstrar, como diz Romanos. Não os dois em si, mas alguém que existe perfeitamente antes dele. E aí entra, nesse dia das mães, talvez você comprou presente para todas as suas, para sua mãe, comprou presente para a sogra, para a avó, comprou presente para todo mundo, e não é esse o caso, mas você tem noção, você tem entendimento, você tem o coração ligado à sua mãe. Irmãos, assim, nessa minha experiência com Jesus há 18 anos, uma das pessoas mais atacadas que existem, não é o Espírito Santo, porque a pessoa não é louca de se meter com o Espírito Santo, nem com Jesus, mas a mulher de Jesus é a mulher mais atacada, mais apedrejada e mais odiada da história. Todo mundo tem alguma coisa para falar contra a igreja, mas eu quero dizer, não é contra a igreja, essa mulher que Deus escolheu amar, que você tem algo contra. Você tem algo contra, na verdade, a uma pessoa, a uma situação que foi gerada no meio desse entendimento de igreja, de pessoas que verdadeiramente não estavam cheias do Espírito. Porque assim, irmão, uma coisa está na igreja, uma coisa está nesse prédio. Esse prédio aqui não é a igreja. Uma das frases que a gente mais fala, né, é uma frase assim, defesa, não tem nada a ver, mas ela traz um peso muito complicado. Eu quero que a igreja volte. Mas a igreja nunca saiu de cena. Eu quero que tudo volte ao normal, porque eu quero ir na igreja. Como que você vai? O nosso pensamento que igreja é um lugar físico, ou algum endereço na cidade, é um dos pensamentos que mais nos empobrece o entendimento. Igreja é algo que eu me torno pela graça e misericórdia de Deus, que envia o seu Espírito e a sua graça para me salvar. E o que é me salvar? É me devolver a condição pelo qual eu fui criado originalmente. E qual é essa condição pela qual eu fui criado originalmente? A íntima relação. Eu estava conversando com uma pessoa ontem a respeito disso. Você quer ver uma coisa? A gente vem à igreja, né? A gente começa a congregar e tal. O seu vocabulário começa a mudar. Você não começa a chamar mais a pessoa, tá vendo? A pessoa, ô Mário, oi Andressa, oi Marco Vinícius, oi fulano. Não, você começa, ô irmão, ô irmão, ô irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você, que Satanás tem roubado a gente. Irmão virou tratativa de pessoas educadas religiosamente. Eu estou chamando as pessoas de irmão sem ter um centésimo de entendimento, sentimento e ligação eterna com aquela pessoa. Fala, ô irmão, Pai do Senhor, irmão. Ô irmão, o irmão está aqui, né?
Eu fico chamando as pessoas de irmão por uma educação religiosa. Porque agora eu sou crente, tem que chamar os outros de irmão. Eu sou evangélico, o evangélico chama os outros de irmão. A mulher chama de irmã e o homem chama de irmão. Mas não é essa a vontade de Deus, que você chama ninguém de irmão. A vontade de um Pai eterno que enviou o seu poder, a sua presença e Ele mesmo, ou seja, Ele mesmo se deu para nos transformar e nos devolver ao estado original eterno, de salvos. Não é para que eu tratasse o Mário como irmão, como uma tratativa do cara, eu chamei de irmão, mas que ele realmente fosse meu irmão. Aí tem aquela história, aqui, ó, daqui a pouco, irmãos, aqui ó, atrás de mim, daqui a pouco vai estar cheio de cadeira, a luz já está apagada e a gente vai estar cantando tudo de novo. Sabe assim, eu sei que, cara, eu não quero ser pregador hoje, não tem esboço, não tem nada, eu quero descarregar essa verdade dentro de você. Porque se alguma coisa disso que eu estou te transmitindo cair dentro do seu espírito, eu estou feliz. Eu não quero ser didático, não tenho esboço de 3 pontos, eu não quero nada, mano. Eu quero te dizer e te fazer essa pergunta. Daqui a pouco vai estar todo mundo aqui cantando, batendo palma, cumprimentando, porque acabou o vírus, Cara, Deus não está nem aí para isso. Quero te dizer, Deus não está nem aí para a nossa volta, para a nossa saída. Pense eternamente, pense espiritualmente, pense celestialmente. Sabe qual que é, vamos dizer assim, a preocupação de Deus? Eu digo assim, a coisa que ainda Deus quer ver em nós, não é que vai voltar ou deixou de voltar. Sabe o que Deus quer? É que quando eu olhe para o Mário, no meu espírito, brote uma verdade eterna. Sabe qual que é a verdade eterna? Ele realmente é meu irmão. O Mário é meu irmão. Como diz, o meu irmão que estava perdido e foi encontrado. Lembra? O meu irmão que estava morto e foi encontrado. Lá da parábola do filho pródigo. Ou José que saiu de casa para procurar os seus irmãos que estavam no campo. Sabe o que é evangelizar? Olha só como entender o propósito eterno de Deus em Cristo muda toda. Sabe o que é evangelizar? Não é sair por aí tentando a sorte. É sair por aí para encontrar os meus irmãos. Porque quando eu saí do prédio aqui da igreja, eu saí da minha casa, com um folhetinho na mão ou no bolso, entendendo que eu vou encontrar os meus irmãos, o meu coração se enche de amor e de esperança. Mais do que pegar um domingo à tarde, e aí, vão evangelizar, vão entregar uns folhetos. Uma coisa impessoal, uma coisa, nossa, irmãos, eu sei do que eu estou falando, eu sei muito bem do que eu estou falando. Eu sei bem do que eu estou falando. Isso me dói muito o coração de saber quantas e quantas vezes eu estive no meio disso. Quantas pessoas eu perdi. Quantas pessoas, irmãos, que eu perdi. Sabe o que eu perdi? Sabe o que a igreja perdeu pessoas? Porque eles pecaram, porque era isso, porque assim a gente não conseguiu ver eles verdadeiramente como irmãos, como corpo do nosso corpo. Sabe, assim como Deus é, Pai, Filho e Espírito Santo, eternos, numa aliança indivisível de um amor perfeito, que os une de uma tal maneira que fazem dele uma pessoa só. É isso que Deus quer ver no seu casamento, é o que Deus quer ver na igreja. Eu não estou trabalhando aqui, irmãos, assim, de boa, cara, para mim já venceu esse negócio. Eu não quero mais, não quero mais ser o pregador, o cara da internet. Eu não quero, cara, eu quero dizer para todo mundo, e não somente dizer, mas manifestar de todo o meu coração, de todo o meu espírito. As minhas orações estão em cima disso. Senhor, gera em mim a natureza de quando eu encontrar meu irmão, ele é meu irmão mesmo, ele é meu irmão, ele não pode se apartar de mim. Aí faz sentido Mateus 18, se o seu irmão pecar contra ti, vai atrás dele, não para colocar uma regra para expulsá-lo da igreja, mas leva 1, leva 2, leva 3, leva a igreja, sabe, faça de tudo para restaurar a comunhão, o seu irmão que está perdido, porque irmão que peca contra o irmão, ele está perdido dentro dele. O irmão que fere o outro irmão, de alguma maneira, ele perdeu dentro dele quem é o outro. Não adianta você, eu tenho certeza da minha identidade. Hoje está muito negócio de identidade. Qual é a sua identidade?
Ah, eu já sei qual é a identidade, eu sou apóstolo. Aí, ó, errou, não entendeu droga nenhuma até agora. A identidade mais profunda que alguém pode ser é que eu sou um filho participante de uma família eterna. E o Espírito Santo, que é o elo e o vínculo da perfeição, é o vínculo desse relacionamento perfeito entre filho e pai, o vínculo desse relacionamento perfeito. Então, nesse Dia das Mães, o que é que você fez em direção à sua mãe, que é a igreja? A mãe que te acolheu, a mãe que está com você. Você entende que você tem uma família eterna? Você entende que essa pessoa que está do seu lado é verdadeiramente seu irmão? Ele não é meu irmão que eu quero falar assim, ó, estou sendo educado com ele aqui, né? Ô irmão, paz do Senhor. Cara, muito melhor, irmão, é chamar a pessoa pelo nome, tendo dentro do seu espírito a exata noção e a condição e o sentimento e o amor de quem realmente aquela pessoa é. Ela é meu irmão porque o meu pai fez assim dele. E a igreja, ela é como, veja irmão, veja essa palavra, a colocação, ela é como, ela é uma figura de mãe. A igreja é uma figura de mãe. É a igreja, é a Maria, é a Isabel, é a Ruth, é a todas as mulheres da Bíblia que pertencem ao útero. É a Maria que pertenceu ao útero, onde o Espírito Santo colocou a semente corruptível. E é a igreja que pertence ao útero, figuramente falando, onde o Espírito Santo deposita a palavra, que é a semente de Deus, para gerar filhos. Eu fui gerado, como diz Paulo, eu fui gerado pela pregação do Evangelho. Eu fui gerado pela semente incorruptível de Deus, que é a palavra dele. Quando o meu espírito recebeu a semente de Deus, que é a palavra, eu nasci de novo. Não nasci de novo, como diz Jesus a Nicodemos, na família ou na barriga da minha mãe terrena. Mas eu nasci eternamente para viver em comunhão com a minha família eterna. Pai, Filho e Espírito Santo, manifestados na igreja. Então, tanto é para mim a figura da igreja, como é a figura da minha própria família. Eu tenho filhos, eu tenho esposa. Mas eu não vou descansar no meu espírito enquanto eu não ver nos meus filhos e na minha esposa essa pessoa única. Essa pessoa que se manifesta pluralmente, mas diante de Deus é uma só. E assim também na igreja. O que Deus quer ver? Ele não quer ver uma igreja cheia de pessoas, um prédio cheio de gente. A gente fica se alegrando, nossa, essa igreja está bombando, essa igreja está cheia de gente. Isso não adianta nada, porque Deus não está vendo um monte de pessoas, Deus está vendo uma pessoa, chamada o Filho Eterno. É essa pessoa que Jesus está vendo, que Deus está vendo. Se nós estamos em Cristo, se nós estamos dentro de Deus, em Cristo, quando Deus olha, o Pai olha, Ele vê o Filho, e todos nós que somos filhos estamos dentro dele. Por isso, nesse Dia das Mães, saiba que você tem uma mãe celestial, é a Jerusalém celestial, que é lá de cima. O que significa que é lá de cima? Não é que tem uma mulher lá em cima. Ele está falando que é lá de cima o quê? É uma condição eterna de Deus, que nunca vai ser desfeita e nunca pode ser destruída. Por isso Jesus fala assim, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nada pode destruir nem parar o propósito que Deus tem naquela que Ele elegeu antes da fundação do mundo como alvo do seu amor. Glória a Deus. É isso que diz em Efésios capítulo 1 e 2. Deus elegeu, irmãos, em Cristo, antes da fundação desse mundo, uma pessoa para Ele amar. E essa mulher se chama a Igreja de Jesus, a Jerusalém Celestial, a qual é a nossa mãe. E assim como nós trazemos, através do meu casamento com a Renata, os filhos, essa é a imagem que nós todos como igreja temos que trazer. Volto a repetir, irmão, eu sou pregador do Evangelho, sou pastor, cara, eu estou falando contra mim mesmo. Eu poderia ficar aqui, irmão, pregando. Você quer um sermão bonito, eu preparo para você, eloquente, a gente volta aí, você vai se emocionar, sabe? Cara, eu me perdi de tudo isso, irmão, porque agora eu encontrei, como diz o tesouro no campo. E Jesus fala assim, ó, mais do que saber a minha história, você tem que ser parte dela.
Você é esse irmão desesperado pela comunhão indestrutível com o seu outro irmão? Você é essa igreja que me ama? Você é para mim essa esposa que me espera, que, como diz lá em Apocalipse, que a si mesmo se ataviou, que a si mesmo se adornou? Você é, nós queremos contar a história da rainha Esther, da Radassa, que ela se perfumou. Você sabe quem é a Radassa? Sabe quem é a Esther? É a igreja, é uma pré-figura. Ela anunciava na sua vida, é isso, irmão. Ela demonstrava na sua vida. O Antigo Testamento inteiro é como se fosse um grande teatro. Fala de uma pessoa que na verdade não é ela. O mais importante da história de Esther não é conhecer a história de Esther, que era Radassa, que casou com a Suera, blá 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 blá. É saber que Esther se colocou diante de um Deus eterno e poderoso. E como Jeremias e como tantos outros, deu a si mesmo, como Oséias, deu a si mesmo como um modelo para que as outras pessoas entendessem quem é Deus, como Ele é. Um Deus que é Pai eterno, Filho eterno e Espírito eterno, mas que forma uma só pessoa. Por quê? Porque são uma comunhão perfeita. Todos aqueles que não vivem em comunhão perfeita ainda não podem manifestar a totalidade de quem é Deus no seu ser. Por isso, não falar com o irmão não é qualquer coisa, é um pecado mais grave que nós podemos ter. Não gostar do outro, ficar com essa coisa demoníaca e diabólica. Por isso a Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 6, 6 coisas aborrecem o coração do Senhor, mas a sétima a sua alma abomina, é pior que o pecado. Sabe qual que é a sétima coisa? O irmão que semeia contenda entre irmãos. O irmão que semeia contenda entre irmãos é o próprio, é uma figura, sabe de quem? De Satanás, o próprio, a pessoa do diabo. Eu acho que você não quer ser encontrado diante de Deus como o próprio Satanás, Lúcifer, o Satanás. Ah, mas o meu irmão tem problemas, eu tenho dificuldades com ele. Ah, meu pai, puxa, Senhor. Como diz, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque Ele pode fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos e pensamos, segundo a eficácia do seu poder que em nós opera. O poder de Deus opera em nós, não é para a gente conquistar coisa dessa vida. Você está nessa de conquistar coisa dessa vida, você nem entendeu nada. Ai, de fazer. Sabe qual que é o poder de Deus? O poder de Deus está em mim para a única coisa que é eterna e importante para um Deus que é íntima comunhão. Que todas as barreiras que possam haver, existir entre eu e o Mário sejam quebradas. É exatamente o que diz aqui em Efésios. Deixa eu só ver aqui para não falar ruim aqui. Efésios capítulo 3. Fala dos gentios e de Israel. Povo de Deus, igreja, gentia, Israel, povo de Deus. A Bíblia diz que na igreja os muros de separação entre Israel e os gentios se acabaram. Não há judeu, nem grego, nem bárbaro, nem cita, nem homem, nem mulher. Não há mais nada. É um povo só. É uma mulher, é uma noiva, é uma mãe de filhos. É a esposa do cordeiro que ele vê. Deus não vê um monte de gente andando para lá e para cá. Ele vê uma mulher que é o alvo do seu amor. O alvo relacional de Deus. E por que é o alvo do relacional? Volta, porque Ele quer demonstrar isso a toda a criação. É o que diz em Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3. Verso 10. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Agora de principados e potestades nos lugares celestiais. Enquanto a palavra, escute em nome de Jesus, enquanto a palavra pregada é para o ser humano conhecer a Deus, aquilo que nós vivemos como natureza prega a palavra aos seres espirituais. A igreja, essa mãe espiritual, essa Jerusalém, essa figura lá de cima, ela é a anunciadora para os anjos. Cara, os anjos não sabem, cara, meu Deus, os anjos, todas as criaturas celestiais, eles não sabem quem Deus é.
na sua identidade, no seu caráter e na sua essência. Eles conhecem o Deus poderoso que os criou. Eles não conhecem Pai, nenhum anjo chamou Deus de Pai nunca. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 1, a qual dos anjos eu disse jamais, tu és meu filho, hoje eu te gerei? A nenhum. Porque os anjos são criaturas feitas pelo poder de Deus. Deus criou todas as coisas pela palavra do seu poder. Mas quando Ele foi fazer você e eu, Ele falou assim, façamos a nossa imagem. Façamos é presente contínuo. Ele não falou, eu vou fazer e nem eu fiz. Ele falou, façamos. Presente contínuo. Ou seja, um ser complexo, trino, corpo, alma e espírito. A única das criaturas de Deus que podem revelar em si, podem demonstrar em si quem Deus é. Não é o que Deus faz, quem Deus é. E quem Deus é? O Pai eterno, o Filho eterno e o Espírito eterno. Que de comunhão perfeita que tem. É como diz, né, um dos exemplos bem bobinhos até de Trindade. Pegue 3 palitos de fósforo e acenda a cabeça dos 3. Vai formar uma chama só. É um exemplo poderoso de quem Deus é. Embora tenham 3 palitos, a chama é uma só. Nós vivemos assim. Sabe, irmão, esse dia Deus tem gerado uma angústia no meu espírito. Não angústia de tristeza ou preocupações, mas de estar entendendo isso, que eu não consigo nem com palavras muito ordenadas passar para você hoje, dentro do meu peito parece que está bombas querendo explodir. Mas sabe quando a gente fala de Dia das Mães, Dia dos Pais, você foi comemorar quem hoje? O terreno? Tudo bem, louvado seja Deus. Eu também fiz isso, tem um presentinho aqui no carro, que eu vou lá dar para minha mãe. Mas sabe, eu tenho aprendido de Deus, cara, vai lá e dê o presente para sua mãe. Isso é muito bom. Mas que esse presente faça você refletir no seu espírito o tipo de vida que você tem que viver para a igreja. Que não tem nada a ver com denominação, prédio, CNPJ, nem endereço. Mas é uma consciência espiritual transformada, uma condição de vida transformada para ser exatamente como Deus é. E a Bíblia diz que Deus é amor. E que o verdadeiro amor encobre multidão de pecados. Qual seria então o meu problema com o Mário? Ele tem esse problema e outro, e outro, e outro. Nós devíamos ser pessoas transbordantes. Nós somos transbordantes de crítica, disso, daquilo outro. Porque a igreja não é perfeita. Você está falando do quê? Você está falando da luz? A igreja deixou de ser perfeita porque a luz não está adequada, o som não está adequado, a transmissão não está adequada, isso é falha, isso é defeito. Não, isso não é falha nem defeito, isso é mesquinharia. Porque nós tiramos os olhos do eterno. Irmão, quem tem os olhos no eterno, veja só, uma das coisas que a Bíblia fala sobre Jesus, o olhar de Jesus. Os seus olhos são como chama de fogo, os seus pés são como latão reluzente. Ele está vestido até o peito de um linho branco, puro e fino, e cingido no peito com a cinta de ouro. A sua voz é como voz de muitas águas, da sua boca sai uma espada afiada, os seus cabelos são como e ele vem montado no seu cavalo, e o seu nome é Verbo de Deus. Sabe, a visão exata de Jesus não é a visão do menino da manjedoura e nem tampouco daquele que estava na cruz, porque todos eles serviram a história para que se cumprisse a palavra. Importa saber quem Deus é agora. Porque quando João teve a visão de Jesus em Apocalipse capítulo 1, não foi um Deus menino e nem um Deus esbordoado e crucificado que ele viu. Ele viu um Deus de glória plena. A Bíblia diz que quando João olha para Jesus, ele cai na terra como morto. Ele cai de cara no chão, pof. Ele não consegue levantar os olhos. Tamanha glória, tamanha beleza, tamanho poder daquele ser que ele viu diante dele. Que não estava mais fragilizado, não estava mais com medo dos romanos, com medo do Getsemane, com medo dos judeus, sabe, com fome, com sede, com frio, com nudez, querendo comer peixe atrás de Pedro, não. Ele já estava realmente
como diz a Bíblia em Hebreus, já tinha adentrado o tabernáculo eterno, o qual é o verdadeiro, e vivendo eternamente a interceder por Deus, interceder a nós diante de Deus. É esse Jesus eterno e poderoso que João vê. Eu quero te perguntar, é esse Jesus que você vê? Você acha que, mas aquele irmão é difícil, aquela irmã é difícil porque ela tem imperfeições. Justamente, todo aquele que vive singularmente, todo aquele que vive individualmente, tem dentro dele todos os tipos e tamanhos de imperfeição. Porque o perfeito de Deus não é o homem que está bem feito e tem excelência no que faz. O perfeito de Deus é o amor entre nós. O perfeito de Deus é exatamente como Ele é. Deus é uma relação perfeita. Se nós mantemos isso, embora tenhamos falha, Deus vê em nós homens perfeitos. Por isso Jesus falou, sedes vós todos perfeitos, como vosso Pai que está no céu é perfeito. Então Jesus estaria mentindo? Jesus mentiu para mim. Jesus está querendo me enganar. Jesus diz, o Senhor da glória diz que eu devo ser perfeito, mas Ele mesmo sabe que eu não consigo. Lá em Tiago capítulo 2, quando fala da língua, fala assim é um homem perfeito. Quem? Aquele que não tropeça naquilo que fala. Ele não está falando de palavras qualquer. Ele está falando de qualquer coisa que nós falamos, que nós venhamos a dizer, que venha a separar a gente. O grande desejo do meu coração é que esse dia das mães, como o dia dos pais, como os outros dias que vão ter, seja um dia da sua bondade e generosidade, ir lá na casa da tua mãe, louvado seja o nome do Senhor. Faça isso, faça isso. Mas com uma reflexão eterna, de que aquela mulher que está na sua mesa, de que aquela sua sogra, de que aquela vó, aquela figura de mãe que você tem, é uma dádiva tão maravilhosa de Deus, não por quem a sua mãe é para você, mas porque ela é uma figura de uma condição eterna que foi dada a você, para te abraçar eternamente em amor. Cara, olha, isso muda tudo. Isso muda tudo. Saber que o propósito eterno de Deus já existia antes da fundação desse mundo. Deus já tinha um desejo eterno, cósmico, de se manifestar a todas as suas criaturas através de relacionamento, como Ele é, um relacionamento perfeito. Entre três pessoas distintas, repito mais uma vez, que de tão infinitamente próximas e ligadas, falam e se revelam como um só Deus. Essa é a nossa grande missão, irmão. Que a gente não chame o outro na rua ou aqui no prédio de irmão por uma educação religiosa. Ô irmão, tudo bem? Boa noite. Porque senão você nunca vai conseguir abraçar alguém ou estar com alguém de verdade. Você está por educação. Olha, é muito bom ser educado, é muito bom ser uma pessoa fina, de uma fina educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, por favor. É lindo. Só que isso não salva, não transforma e não demonstra quem Deus é. Sabe o que demonstra que Deus é? Aquilo que Ele mesmo é. E Deus é amor. Você sabe muito bem que eu posso ser extremamente educado e dizer boa tarde, meu irmão, e cumprimentá-lo e abrir um sorriso, sem ter nenhum sentimento glorioso da parte de Deus dentro de mim. Eu posso cumprimentar as pessoas e colocar um grupo aqui na porta para cumprimentar os irmãos, como nós já tentamos fazer. E aquilo se torna tão artificial que um monte de gente, muitas vezes, aí tem que fazer, olha, ai Jesus. Sabe qual que é a declaração da nossa falência? É ter que fazer escala para amar os outros. Aqui na igreja, muitas vezes a gente fez escala entre líderes e irmãos para ficar na porta recebendo aqueles a quem eles deviam amar de paixão, não porque eles são bons,
mas porque a nossa natureza foi transformada como na natureza do unigênito Filho de Deus. A gente devia brigar para estar ali na porta. Não, é eu de novo, porque eu amo, cara, ver os meus irmãos. Porque eles realmente são. Mas que Deus nos ajude e que nesse Dia das Mães, você saiba que você tem uma mãe no céu, a quem recebeu a todos nós para formar o corpo dela e adorar a Deus na pessoa do Filho, com quem ela tem um relacionamento eterno de amor. É como se fosse um grande filme de romance, eterno e cósmico. Deus, na sua infinita generosidade, bondade e sabedoria, resolveu compartilhar com todas as suas criaturas quem realmente Ele é, criando um ser humano à sua imagem e semelhança. A única criatura que poderia manifestar não o seu poder, mas quem Ele é. E nos criou corpo, alma e espírito. E nos criou homem, mulher e filhos. Para que através de uma família, o mundo soubesse, e os principados e potestades de todo o reino celestial soubesse não aquilo que Deus pode fazer com o seu poder, mas aquilo que Ele é. Um ser de infinito amor, graça e misericórdia. Um Pai eterno, um Filho eterno e um Espírito eterno. Que vivem numa comunhão tão perfeita, que formam um só Deus, a quem nós chamamos de Senhor e devemos tudo. Que o grande amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão eterna do Espírito Santo estejam na sua vida hoje e sempre. Amém. Que a revelação dessas palavras transforme a sua vida. Sabe, que você não tenha assistido essa transmissão de hoje. Vamos assistir, né? Vamos assistir que é da nossa igreja. Se eu quisesse audiência, irmãos, a gente pode pagar a publicação. Bota R$100 lá, um monte de gente vai ver. Coisa mais... A igreja não é uma empresa. A igreja não é a Microsoft. A igreja não é Pão de Açúcar, que vai usar técnicas empresariais de impulsionamento, de marketing para se promover. A igreja não precisa se promover porque ela é eterna. Ela é indissolúvel, indestrutível e eterna. Ela é o alvo do amor eterno de uma pessoa chamada Jesus. Se eu quisesse que todo mundo ouvisse isso, existem mecanismos comerciais dentro das redes sociais que isso pode passar. Eu não me interesso, Deus, o Espírito Santo sabe meu coração, eu não me interesso por isso. Embora um monte de gente quer que eu me interesse, eu não me interesso por isso. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que Deus conhece os que são seus. E agora mesmo, onde você estiver, ou depois, você vai escutar essa ministração, que o Espírito Santo esteja tocando no seu interior. Talvez muitas das coisas que eu disse, versículos que eu citei, você não vai procurar, nem vai entender. Mas não é para entender com o seu intelecto e formular um sim ou não. É para abrir o seu coração e receber. O amor de Deus não é algo que você entende, o amor de Deus é algo que você recebe pronto. O amor de Deus é infinitamente maior. É como diz, eu já citei aqui, é uma luz inacessível. É uma sabedoria que nenhum de nós pode acessar. Você pode receber e agradecer. Eu agradeço pelo meu Pai eterno. Eu agradeço pelo Filho eterno que me salvou, como unigênito, se fez primogênito e irmão de muitos, no qual eu também estou. Veja, ele fala que é pai, ele mesmo fala que é filho, e ele mesmo fala que é esposa. Parece estranho, como que é pai, filho e espírito e são a mesma pessoa? Porque eles são tão infinitamente, tão espiritualmente e tão incrivelmente próximos, que quando você olha Jesus, a palavra de Deus diz que nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a divindade estava dentro do corpo carnal e terreno de Jesus. Mas o apóstolo Paulo diz: a ninguém mais conhecemos segundo a carne.
e até Jesus. Se um dia o conhecemos assim, agora não mais o conhecemos assim. Jesus não é mais aquele garotinho, filho de Maria. Jesus não é mais aquele menino sujeito aos seus pais, na manjedoura, e nem aquele homem crucificado. Ele é Rei de glória, eterno. E convém que Ele reine, como diz, até que todos os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. O Senhor reina. O Senhor reina para sempre. Louvado seja o Teu nome, Rei eterno, glorioso. Aqui nos escolheu antes da fundação do mundo no Seu amor infinito, para sermos filhos irrepreensíveis diante de Ti, para sermos igreja gloriosa, sem mácula, a Tua noiva, a esposa do Cordeiro, nesse Seu casamento eterno, onde o Senhor nos escolhe, nos elege em Ti, em Cristo, para que vivamos com o Senhor para sempre. Como diz a Tua palavra, Deus, aparte-se de tudo aquilo que é pecado, aparte-se de tudo aquilo que bloqueia a sua ligação íntima comigo, e eu te receberei como filho e filha, e eu serei para você Pai, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.